Graça e paz, lindonas. E meus amigos, como é que vão? Tudo bom? Hoje a gente vai ter um texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, como base da nossa meditação. Shekinah. Esse texto é assim um dos meus favoritos. Depois que passa aquele tempo da tenda, né? De Davi, você lembra que Davi trouxe a arca do Senhor e ela ficou numa tenda improvisada, numa tenda provisória, até que se chegasse realmente a ter um lugar especial. Davi junta todo esse material necessário, apenas é concedido o privilégio de Salomão fazer a construção. Então, esse momento aqui é o momento em que o templo está pronto, a construção foi concluída, o povo, assim, foi voluntário em ofertar do melhor e o templo ficou incrível. Tanto é que esse templo de Salomão, né, ele até hoje é muito falado aí nas fantasias, nos filmes, enfim. Todo mundo fala sobre esse lugar de muita riqueza, de muito ouro, de muitas pedras preciosas, de muita coisa de valor. De fato, foi tudo feito com requinte, foi tudo feito com cuidado, foi tudo feito com minúcias, foi tudo feito com um capricho especial, porque era uma casa construída para a adoração do Senhor. Então, era a primeira vez que existiria na terra um local construído, erigido para a adoração do Senhor. O povo estava numa felicidade, você imagina? Salomão numa emoção, estava todo mundo vibrando de um jeito. Fazer parte daquele momento era algo histórico. Então, imagina alguém contando para o filho: eu estava lá no dia da inauguração do Templo do Senhor. Estava todo mundo, gente, com o coração pulsando forte. O povo estava extremamente feliz, muito alegre de estar participando daquilo. Então, eles ofertaram com muita alegria, voluntariamente, eles deram tudo de melhor, né, para a construção daquele templo. O templo estava prontinho. E aí, então, todos os ensaios começam a ser feitos, os cantores, na época de Davi, ele inventou o ministério de louvor, você sabia? Davi foi o primeiro que teve a visão de que a canção, a adoração, os louvores, as poesias exaltavam o Senhor de uma forma única. E ele, então, entendeu que Deus merecia ser adorado assim o tempo todo. No tempo de Davi, ele estabeleceu turnos de adoração durante todo o dia. Havia cantores, havia músicos celebrando a grandeza do Senhor, 24 horas todos os dias. Então, esses músicos separados para o louvor da casa do Senhor, eles estavam, sim, eles estavam ensaiando, eles estavam se preparando, eles estavam também, imagina, se tocar na inauguração da casa do Senhor. Estavam todos com uma alegria enorme, todo mundo com aquelas roupas especiais de festa, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o povo, era uma festa que seria inesquecível, sem dúvida nenhuma. Aqui nesse texto que a gente vai ler, a gente percebe que todos estavam unidos num só propósito. Todos estavam ali não por causa do rei Salomão, não por causa do Davi, não por causa do sacerdote. Simplesmente, aquele movimento todo era por causa de Deus. Era para Deus. Todos estavam unidos num só propósito. E esse propósito era adorar ao Senhor. Você tem noção do que é possível, do que a gente consegue alcançar quando o nosso coração é um? Quando pessoas se unem num só propósito, quando pessoas estão unidas em um só coração, com um só coração, isso é tão tremendo que lá na Torre de Babel, o propósito era ruim, o propósito não era louvável, não tinha nada a ver com Deus, muito pelo contrário, tinha a ver com o coração do homem, em querer se aparecer, em querer se exaltar, não é? E ainda assim, Deus fala para eles: olha, o propósito do homem é terrível, mas eles juntos são um perigo, hein? Vamos descer e confundir a língua deles, porque
unidos, eles conseguirão muitas coisas horríveis. Eles conseguirão coisas muito grandes. Então, essa coisa da união, essa coisa do ser um, né? Claro que nós temos nossas diferenças, mas se a gente parar para perceber, muito maiores são as nossas semelhanças em relação a objetivos, né? Os nossos objetivos são muito mais semelhantes do que as nossas diferenças. Nós temos liberdade, temos essa individualidade de gostar mais de um jeito ou do outro, mas se o que estiver sendo feito, se o que estiver sendo construído ali, se isso for para a glória do Senhor, eu abro mão da minha individualidade, você entende? Eu abro mão do meu gosto, da minha vontade. Vez por outra a gente escuta alguém falar, mas não canta mais aqueles hinos antigos, ou outro falar, mas só canta esses hinos agora de adoração, e, né, e o pessoal do louvor às vezes, né, vamos cantar esse, porque esse que está tocando, está fazendo sucesso por aí. Na verdade, não é o meu gosto, não é o gosto dele, não deveria ser o que toca o coração de Deus. E se isso toca o coração de Deus, se isso é algo que nos une nessa adoração, amém, tô junto. É isso que eu quero. Eu não quero que seja o estilo de música que eu gosto, eu quero que juntos nós alcancemos o coração de Deus. Não importa a minha vontade, não importa a vontade de Deus. E quando o povo se une nisso, gente, aí é invencível. O que nós fazemos pode ser um violãozinho, pode ser um pandeirinho, mas se for para a glória do Senhor, ele recebe. E olha o resultado, gente. O versículo vai dizer que quando todos os músicos estavam a postos, quando eles estavam todos preparados com a roupa especial, né? Naquele intento de adorar ao Senhor, inaugurando aquela casa de louvor a Ele. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Ninguém podia entrar. Eu acho que foi a melhor frustração da história, porque os músicos não conseguiram entrar para adorar, os cantores não conseguiram entrar para cantar, os sacerdotes não conseguiram entrar para ministrar, e ainda assim foi uma alegria geral, porque Deus encheu a sua própria casa. Ai, que coisa linda, gente! Que inauguração fantástica foi essa! O povo, eu imagino, eu dou uma viajada, né? O povo em volta do lugar, vendo aquela casa cheia da nuvem da presença de Deus, a Shekinah, a presença do Senhor preenchendo todos os espaços. E eles do lado de fora assim, ah, como ele é lindo! Ah, que coisa maravilhosa! Uau! Como o nosso Deus é incrível! Chorando, rindo, glorificando, se alegrando. Foi, com certeza, um dia incrível que entrou para a história. E viu? Não foi necessário ninguém fazer nada no dia. Deus é suficiente para encher o culto. Deus é suficiente para encher a casa dele. Deus é suficiente para transformar corações. Deus é suficiente para mudar situações. Deus é suficiente. Então, para que a gente vai para lá, né? Para que a gente se encontra na igreja? Para que a gente está cantando? A gente está adorando? A gente está orando? A gente está pregando a palavra? Porque ele nos permite participar disso. Porque ele gosta de receber a nossa adoração. A nossa adoração para Deus é como uma folhinha de caderno onde uma criancinha de 2 anos faz um rabisco, um palitinho assim e diz, mãe, aqui, ó, você e meu pai. E você, que é mãe e pai, pega esse papelzinho com um risquinho e fala assim, que coisa linda, meu filho. Ah, essa aqui que é a mamãe, tá lindo, adorei. Você desenha muito bem. A nossa adoração para Deus é assim. É um rabisco numa folha de caderno. Ele é suficiente. Os céus estão cheios da sua glória. Os anjos o louvam desde sempre. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisou dos cantores tão bem ensaiados. Ele não precisou dos músicos naquele dia. Ele não precisou dos sacerdotes. E ele nunca precisará do ser humano. Mas ele nos permite participar. Participar na casa do Senhor, adorando a Ele, exaltando o nome dEle, dizendo quanto Ele é tremendo, é um privilégio. E quando o nosso coração é um nisso, amados, ninguém pode atrapalhar. Ninguém pode atrapalhar. A obra do Senhor será feita por homens e mulheres cheios de defeitos, mas que não precisam se preocupar, porque Ele mesmo enche a casa dele. Um só coração, uma só mente, uma só disposição.
Se a gente descobrir esse segredo, se a gente se unir, a glória do Senhor ainda hoje enche a casa.